A resistência do meio exatamente vai incluir os fatores limitantes ao crescimento. Fatores limitantes abióticos não vivos correspondem à disponibilidade de água, de alimento e de espaço. Mas também, por exemplo, o clima, né? Afinal de contas, o clima influencia na disponibilidade de água e de alimento. Se tiver muito quente, a água evapora. Se tiver muito frio, a água congela. Nem é apropriado para os animais consumirem, nem é adequado para as plantas utilizarem a água na forma de vapor ou na forma de gelo para fazerem fotossíntese e produzir alimento. Se alguém falar, por exemplo, o solo é um fator abiótico, mas o solo vai estar relacionado também com a disponibilidade de água, com a disponibilidade de alimento. E aí a luz está relacionada com a fotossíntese, com a disponibilidade de alimento. Ou seja, qualquer outro fator abiótico que você falar para mim, clima, e solo, e luz, vai acabar caindo em água, alimento e espaço aqui nesse caso. Lá, gente, nos anos 60, um doidinho chamado de John Calhoun, ele fez lá uma experiência que virou um clássico da biologia comportamental, né? Te lembra para vocês que etologia é exatamente a parte da biologia que estuda o comportamento dos seres vivos, eto com T de tatu, o estudo do comportamento. E essa experiência desse doidinho, uma experiência moçada com ratos, mostrou os efeitos da disponibilidade de água, alimento e espaço no crescimento populacional. Como é que ele vai lá desenrolar a experiência dele? Basicamente, moçada, ele pega uma casa, fecha a casa e bota um bocado de rato dentro. Nessa casa, ele controla a quantidade de água, a quantidade de alimento e a quantidade de espaço oferecido aos ratos para ver como é que vai ser o comportamento dos ratos. 3 situações foram analisadas. Situação de número 1. Lá vai ele fornecer uma quantidade limitada de espaço e uma quantidade limitada de alimento. Alimento, água, né? Em outras palavras, ele fecha o espaço, os ratos não podem entrar, eles não podem sair, e oferece uma quantidade pequena de água e de alimento para os ratos. O que é que ele nota? Que quando ele coloca pouca comida, pouco espaço para os ratinhos ficam tristes, deprimidos, não querem saber de brincar, não querem saber de transar. E o resultado? Diminui a taxa de natalidade nos ratos. No que diminui a taxa de natalidade? A taxa de mortalidade se mantém constante. Ora, se a mortalidade se mantém constante e a natalidade diminui, a população de ratos diminui até um ponto que ela atinge um equilíbrio. Nesse caso, né, pessoas, aquela quantidade de ratos fica adequada para a quantidade de água e alimento e espaço que ele oferecia, a população ela fica constante. Na segunda parte da experiência, o doidinho lá, ele foi lá e colocou espaço ilimitado e colocou alimento e água limitados. Em outras palavras, ok? Ele vai lá agora, abre o prédio, de maneira que os ratos podem ir embora, podem entrar a hora que eles quiserem. O que é que ele nota? Que como tinha pouca água, pouca comida, os ratos ficavam procurando lá água, comida no ambiente, né? Via que tinha pouco, quando via que tinha uma saída, iam embora e não voltavam mais. Uma determinada quantidade de ratos vai embora, aumenta a taxa de emigração. No que você aumenta a quantidade de ratos que vai embora, a população de ratos diminui, até que a quantidade de ratos dentro do prédio fica compatível com a quantidade de alimento e água que ele oferecia. A população entra em equilíbrio, com alguns ratos indo embora, aumenta a taxa de emigração. Entretanto, a parte mais divertida da experiência é a parte 3, quando ele oferece espaço limitado, mais uma quantidade de água e alimento ilimitados. Ou seja, basicamente, o que o carinha queria analisar é: a Terra tem um espaço limitado,
mesmo que a espécie humana consiga produzir alimento, consiga água de maneira ilimitada, o que será que vai acontecer com a espécie humana? Afinal de contas, não dá para a população crescer de maneira infinita. De maneira que a Terra tem um espaço limitado. Mesmo havendo água e alimento de maneira indefinida, infinita, ilimitada, o que será que ia acontecer com a espécie humana para controlar a população de humanos? Bom, se acontecer com os humanos o que aconteceu com os ratos, não vai ser uma coisa muito divertida. Inclusive, esse experimento, às vezes, ele é descrito com o nome lá de utopia dos ratos, ou utopia dos roedores. Afinal de contas, um ambiente como a Terra, um ambiente perfeito, com água e comida para sempre, mas o espaço é limitado na Terra porque não tem como aumentar o espaço. E aí, será que seria realmente uma utopia? Bom, o que é que ele percebe? No primeiro momento, moçada, com água e comida à vontade, era festa todo dia na casa dos ratos. Esculhambação grande na casa dos ratos, todo dia rolavam surubas homéricas entre os ratos e a taxa de natalidade explode na casa dos ratos. Sendo, moçada, que aumenta a taxa de natalidade, então aumenta o número de ratos. Como o espaço é limitado, aumenta a densidade populacional em relação aos ratos. Gente, chega uma hora que é tanto rato, mas tanto rato, mas tanto rato, que mesmo tendo água, tendo comida, eles ficam estressados. Não tem como andar sem esbarrar no outro rato, que nem você às vezes, né? Quando está num ambiente muito cheio, uma festa, um show lotado, né? Um cara esbarra em você, aí você esbarra no outro cara, e ele pisa no seu pé, e daqui a pouco um empurra o outro, qual foi, sai na porrada? Ele começa, gente, a notar casos de violência gratuita entre os ratos. Os ratos estressadinhos saindo na porrada uns com os outros. Aumento da agressividade devido ao aumento dos níveis de estresse. Outra coisa interessante que ele percebe é que aumenta a taxa de mortalidade entre os filhotes. Aumenta a taxa de abandono de filhotes. Entenda, a mãe gaiatinha não quer deixar de se divertir, né? A mamãe rato continua lá transando o tempo inteiro para gerar novos ratos. Só que chegou a hora que ela tem os filhotes dela e, entre aspas, ela pensa, porra, já tem rato demais aqui. Se os meus filhos sobreviverem, só vai piorar. Então o que ela faz? Não amamenta mais os filhotes. Ela abandona os filhotes para morrer. Ou toma conta somente de uma parte dos filhotes e larga os outros, como se pensasse, já tem rato demais. Se os meus filhos sobreviverem, vai piorar. Detalhe que a gaiatinha não deixa de ter filhos, né? Continua lá, se divertindo, etc e tal, e a natalidade explodindo. Mas aumenta a taxa de abandono de filhotes. Esses filhotes, inclusive, chegam a ser devorados por outros ratos mais velhos, né? Ele vê lá um aumento no comportamento de canibalismo entre os ratos. Pera aí, Landim, não faz o menor sentido canibalismo. Não tem água e alimento à vontade? Por que alguém iria precisar praticar canibalismo? Mais ou menos o rato pensa assim, tá? Tem rato pra caralho na casa e tem comida. O rato pensa, se eu comer a comida, eu forro o meu bucho. Se eu comer o outro rato, além de eu forrar o meu bucho, sobra mais espaço para mim. Tchau, comida, creu no outro rato. Ou seja, eles ficam tão estressados, tão agressivos, que mesmo tendo comida, ele chega a praticar canibalismo, devorar os filhotes, né, como se fosse uma tentativa de aliviar a pressão populacional. O resultado, que com tudo isso, aumenta a taxa de mortalidade entre os ratos, né? No caso lá, pela agressividade, pelas brigas, pela morte dos filhotes abandonados ou devorados, até que a população diminui e, gente, ela entra em equilíbrio. Acontece aqui uma espécie de apocalipse roedor. Lá vai, moçada, a taxa de mortalidade explodir, de maneira que chega uma hora que morre um bocado de rato e o resultado, a quantidade de ratos que sobrevive ao apocalipse roedor é compatível com a quantidade de espaço que a casa oferece. Claro, né? Como ele continuava dando água e comida de novo, já aumentava a população de ratos de novo, morria um bocado e caía.
já já aumentava a população de ratos de novo, morria um bocado e caía. Isso se repetia de modo cíclico, né? Interessante que, como eu disse, se você pega lá a experiência desse cara com os ratinhos aqui na brincadeira, se você coloca lá para a espécie humana, gente, 3 tendências para acontecer com a humanidade no futuro. Ou, por bem, a gente diminui a taxa de natalidade, você vai ter aquela curva em S de crescimento, que a população estabiliza, que diminui a taxa de natalidade, felizmente. É isso aqui que parece que está acontecendo, né? Espaço limitado na Terra, recursos limitados na Terra, a moçada se reproduzindo menos, ou aumenta a taxa de emigração, essa possibilidade não existe, né? Por enquanto, não dá para ir embora da Terra. Talvez algum dia a gente já possa colonizar Marte ou colonizar outro lance, outro lugar, para poder exatamente, né, expandir o espaço que a espécie humana utiliza. Mas por enquanto, essa possibilidade não existe. A terceira possibilidade é, ou você, por bem, diminui a taxa de natalidade e a população entra em equilíbrio, por bem, com aquela curva em S, ou por mal, a população vai entrar em equilíbrio com a curva em J. População, moçada, com a natalidade explodindo, com espaço limitado no planeta, a densidade aumenta muito, o estresse aumenta, a taxa de mortalidade dispara e tu vai ter aquela curva em J. Natalidade aumenta, a população aumenta muito, morre um bocado, cai, estabiliza lá embaixo. Ou estabiliza por bem, diminuindo a natalidade, não dá para aumentar a emigração, sai da Terra por enquanto, ou estabiliza por mal, aumentando a mortalidade. Nos anos 70, nos anos 80, a galera tinha ideias horríveis sobre o futuro, que ia acontecer isso aqui. O caos que aconteceu na utopia da Casa dos Ratos, né? Na Casa da Utopia dos Ratos. Né? Ideias que nos anos 80, 90, 2000, né, ia ser o caos, como aconteceu na Casa dos Ratos. Ainda bem que, além da gente ter conseguido aumentar a produção de alimentos, explorar melhor os recursos naturais, ainda bem que a expectativa agora é que isso não aconteça. A expectativa é que daqui para 2100, a população humana estabilize em 10 bilhões de indivíduos, com a queda da taxa de natalidade. Como eu disse, faça a sua parte, né? Não faça que nem a minha avó, que teve 16 filhos, né? 2 está bom demais. Alguns casais podem ter 3, outros 1, mas na média 2,1, 2,2, a taxa de reposição que a gente estava mencionando.